Pessoal, se vocês quiserem, mande para esse número de WhatsApp a pergunta, que assim que possível eu vou respondendo e vou jogando no meu Facebook, beleza? E agora vamos falar aqui com o Lucas Souza, de São Paulo, capital. Qual é a posição do Bolsonaro em relação a essas facções criminosas que se perpetuam no nosso país, como o Comando Vermelho, PCC e etc.? O que você pretende fazer para acabar com essas facções caso seja eleito? Meu caro, é uma pergunta bem ampla, mas vamos lá. A começar lá na ponta. Primeiro, é dar segurança jurídica para o policial poder combater o crime. Essas pessoas aqui que você falou, de Comando Vermelho, PCC, são pessoas que degolam os seus opositores, sorrindo, tacam fogo em pessoas vivas, matam você, emprestam arma para ladrão te roubar no sinal e, se for o caso, às vezes até comete latrocínio por causa de um celular ou por causa de um carro. Então, essas pessoas, primeiro, esquece isso de ressocialização para essas pessoas. Não vai funcionar você ensinar para elas um ofício, para ser qualquer profissão que for, que ele não vai largar 10 mil, 5 mil por mês que ele ganha para ganhar R$1.000, para ganhar um salário mínimo, ou às vezes até para ganhar a mesma coisa. Porque nos valores dele já está o quê? Que ele tem que ser um cara mau, que ele tem que ser temido, ele não vai largar de ser essa pessoa que ele é. O mais comum que tem é você ver nos presídios o cara preso e falando: quando eu sair eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, para esse tipo de pessoa que vai querer bancar, que vai querer combater a polícia, é dar permissão para o policial, se for o caso, matá-lo, alvejá-lo. Às vezes as pessoas falam que é feio de falar, mas é isso. Porque se não for isso, é o policial que vai morrer. Além disso, o que a gente pode fazer para melhorar essas coisas? É dar um cano na questão financeira desses grupos organizados. Todo mundo sabe que esse dinheiro não fica só com o marginal armado lá no morro. Ele vai abastecer outras pessoas. Pessoas que vão precisar lavar esse dinheiro de alguma maneira. Então, se a gente intensificar a fiscalização, às vezes até conversar com juízes dessa área e perguntar o que é preciso para a gente melhorar as leis, para conseguir chegar, a esses grandes lavadores de dinheiro, a gente também vai estar contribuindo para desestimular o crime. Uma outra pauta, também concomitante, questão das fronteiras. Em torno de 17 mil quilômetros de fronteira seca. Não tem como selar as nossas fronteiras, mas também não pode ser esse queijo suíço que está aí hoje. É preciso o quê? Dar poder de polícia para o exército na fronteira. Quando eu estive lá na Bolívia, eu consegui ver de perto. As Forças Armadas, não tem como comparar o efetivo da Polícia Federal com as Forças Armadas. É preciso o quê? Um trabalho em conjunto. E além disso, a maior preocupação de todas é evitar que esse crime organizado, que ele consiga entrar, se enraizar no poder público. Vocês provavelmente acompanharam a história do Pablo Escobar. Começou como contrabandista, depois virou traficante de drogas, depois, quando o comércio dele teve um boom, o que ele quis? Quis entrar na política. No Brasil, já existem exemplos de vereadores, de prefeitos, que são ligados a esse pessoal aqui, de facções criminosas organizadas. Se eles dominarem a questão governamental, aí, meus caros, aí acabou. Aí, para conseguir tirar de lá, vai ser a custa de muito mais sangue do que atualmente. E nessa questão partidária, vale destacar o seguinte: se vocês assistirem às aulas do professor Olavo, Nando Moura e algumas outras pessoas que estão na internet, vocês vão ver o quê? Que o Foro de São Paulo, Graça Aranha fala muito bem disso, O Foro de São Paulo, quando ele foi formado em 1990, com todos os líderes bolivarianos da América do Sul e Caribe, um dos seus integrantes era as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a guerrilha colombiana. E ele se sustenta através do tráfico de drogas. É por isso que há um grande interesse, é por isso que existem partidos que defendem a legalização das drogas. Não é uma mera questão de liberdade individual. Tem esse conteúdo político também. Tirar da ilegalidade, por quê? Porque você não vai precisar mais lavar o seu dinheiro. E hoje em dia o traficante que degola a cabeça dos outros vai passar a ser o quê? Empresário. Aliás, um mega empresário, dono de todas as rotas de drogas. E vou além. Por que alguns partidos se opõem à intervenção federal no Rio de Janeiro? Eu sei, eu tenho minhas críticas também, do jeito que está, sem retaguarda jurídica. Foi feito muito mais uma coisa para inglês ver do que de fato para acabar com a violência. E eu tenho como afirmar isso, porque não foi planejado.
pegaram o general Braga Neto em cima da hora. Uma cúpula de governantes lá do Temer, alguns ministros, Raul Jungmann, decidiram fazer, se juntaram com o Pezão e vamos botar isso aí e beleza. Sem planejamento, sem meta, sem saber o modus operandi, sem nada, só para apresentar no jornal que estava fazendo alguma coisa. E os militares, sempre com muito afinco, né? Porque missão dada é missão cumprida, não se discute, é igual a ordem judicial, estão tentando cumprir a missão, mas com muitas dificuldades e com o risco de serem humilhados, como vocês viram naquele vídeo do traficante com o Macá, falando gracinha e bobagem para os tanques do exército passando do outro lado na rua. Fizeram a corcovinha lá na ilha, entendeu? Tá voltando o comboio. Se brechar aqui, o bagulho tá na risca. Aqui. O governo tá bolado. Nós vamos amassar o governo. Nós tá boladão com o governo, neguinho. Olha lá. Tô pegando daqui, ó. E o que é o CV, PCC, Família do Norte, Terceiro Comando, ADA, PGC lá em Santa Catarina? São, na verdade, facções criminosas que ocupam a posição que deveria ser do Estado. Então, quando a vovó lá ela tem um problema de saúde, o que ela faz? Ela não tem condição de comprar o remédio dela, o Estado que lhe deveria fornecer, o que ela faz? Ela pega lá no tráfico. Ela vai no tráfico de drogas, o traficante vai lá, dá um dinheiro para ela. E, além disso, tem o quê? Tem a visão romântica que boa parte da mídia coloca adiante. Uma glamorização, como se fosse natural você ser traficante, como se fosse uma coisa aceitável. Vejam aí os exemplos, Bibi Perigosa, às vezes até seriados também tratando disso. E você vê muito mais na imprensa, é mais comum você assistir uma crítica a uma operação policial do que uma crítica ao trabalho do tráfico. Eu pego isso aí até por mim mesmo. Quando eu era moleque, o que eu via? Eu via a Xuxa, eu via a Eliana indo para a televisão, fazendo sinal lá de drogas, ó, perigo. Se fosse bom, você poderia contar para o seu pai. Drogas são uma ameaça, te viciam, te escravizam. E hoje em dia não. O que ocorre hoje em dia? Toca em música? É verdade mesmo que você fuma maconha? Cara, então eu vou falar aqui em rede nacional. Vou me abrir para o CQC. Eu estou aqui agora falando para vocês, eu fumo maconha. Então reparem que, continuando com esse tipo de mentalidade, dificilmente a gente vai melhorar os nossos números com relação à violência. Porque a gente está asfaltando o caminho para o tráfico se perpetuar e mesmo crescer nos dias de hoje. E ao invés do jovem ter ali um emprego no mercadinho, virar aprendiz, ajudar os seus pais, o que acaba acontecendo com ele? Ele é cooptado por essas facções criminosas. Então essa é a realidade, principalmente das pessoas mais humildes, em que você dificilmente vai conseguir ver se ficar sentado no conforto do ar-condicionado, fazendo teoriazinha bonita, falando pelo fim da polícia militar, falando que o traficante não tem nada de mais ele ser traficante, colocando que a Bibi Perigosa é uma referência, que é bacana ter isso aí na televisão. A gente precisa exatamente do contrário. É por isso que às vezes as pessoas até me procuram falando: Eduardo, a gente tem que resgatar os valores de antigamente. Muitas pessoas, elas têm saudade, não do regime militar, por ser um presidente militar, mas porque naquela época tinha uma escola presente, os pais tinham autoridade, o policial tinha autoridade, o menino se preocupava em estudar para virar um bom empreendedor, um bom funcionário. E hoje em dia, como é que está a nossa molecada? Cooptada pelo tráfico, crescendo, achando que é motivo de honra, de nobreza, trocar tiro com o policial. Porque quanto mais malvadão ele for, maiores são as chances dele subir na carreira do tráfico e pegar a menininha bonita, ganhar 10 vezes do que o pai dele ganha, como sendo motorista de ônibus ou a mãe merendeira. Essa é a realidade do Brasil hoje em dia. Antigamente eles sonhavam em ter profissões. Hoje em dia eles sonham com um emprego, um caminho dentro do tráfico de drogas.